O Brasil, ele tem uma longa tradição, né, de contato com a ópera, porque é um país, uma ex-colônia, né? Então, uma elite cultural do Brasil, desde o Rio de Janeiro, já tinha esse contato com a ópera. Companhias estrangeiras iam para o Brasil. Então, uma das coisas que é muito significativa no Brasil, a relação com a ópera, é pertencer a essa tradição ocidental europeia. Então, você tem continuamente os teatros nacionais nos estados. O Brasil é um país muito grande, né? Cabe a Europa dentro do Brasil, então você tem esse mercado que é ligado a, a, a um vínculo, a um nexo com a Europa, entendeu? Grande parte esse material está muito ligado a determinadas capitais, a determinadas cidades, que é Rio de Janeiro, São Paulo, né? Principalmente. Essa ópera, essa visão dessa ópera é uma visão de sempre estar atualizando o repertório, mas de uma maneira mais conservadora. Então, uma das marcas que a gente tem da tradição de ópera no Brasil, justamente, é uma versão que tenta se aproximar de um ideal da metrópole, sabe? Ou seja, como a gente é esse país colonial, então haveria necessidade de sempre estar ligado a esse repertório, sabe? Então, por exemplo, é bem diferente da Argentina, que é um país vizinho ali, que além de revisitar o repertório, há uma grande produção de novas óperas. No Brasil, ao invés de criação de novas óperas, a gente tem uma tradição de musical, né? Então, você não vai do ramo erudito. No Brasil, a gente tem ou uma interface entre o erudito e o popular, né? Ou você tem uma tradição de musical que eles pegam já, por exemplo, cantores ou um repertório de alguns cantores e eles reencenam essas músicas. Então, eles usam a cena como um disco performado. Então, você pega alguns cantores que são importantes, algumas tradições que são importantes, e eles são reperformados. Então, no Brasil, você tem a ópera, que é uma atualização do repertório tradicional. Você não tem muita invenção de novas óperas a partir do campo erudito, né? O campo erudito de composição foi mais para prática instrumental, né? Foi mais para a prática instrumental, não para a parte cênica mesmo, né? Porque durante muito tempo a parte cênico-musical brasileira ou você tinha ópera, essa separação entre os que têm e os que não têm, ou seja, né? Entre o popular e o erudito. É muito marcado no Brasil isso, é muito marcado, né? Então você tem o repertório de ópera, né? A revisitação de repertório de ópera, mas não é uma revisitação muito criativa, muitas vezes, tá certo? Há poucos exemplos nos últimos 10 anos de tentativas de se reatualizar o repertório, de modificar a ordem das canções, de inserir uma mistura entre atores e cantores, trazer as pessoas de artes cênicas para dentro da ópera, certo? Isso aí, mas não é. A grande parte é uma visão muito conservadora ainda da encenação de óperas do repertório, da ópera repertório. Aí você tem os musicais, né? Que são isso, como eu comentei, né? E você tem uma coisa que é importante, que é um campo, que é o que eu trabalho, que é o teatro musicado, né? Que está dentro das universidades. Então, você tem na UFMG, você tem em Brasília, você tem no Rio de Janeiro, você tem no Rio Grande do Sul, ou seja, né,
questões interdepartamentais, departamentos de artes cênicas e departamentos de música que se reúnem em projetos específicos, semestrais, anuais, a partir de demandas dos alunos e vão revisitar o repertório de ópera. É nesses lugares que você tem um campo mais experimental de possibilidades, porque você fica mais tempo, porque a ópera profissional, que viaja nas capitais, que é um repertório mais conservador, a chamada ópera profissional, tá certo, né? Então você tem um conjunto de solistas que eles vão para as capitais e há pouco tempo da preparação de um processo criativo, os diretores de artísticos ou diretores de cena, eles simplesmente ficam marcando, ó, você vai pela esquerda, você vai para a direita, você entra, eles só ficam marcando entradas e saídas. Então não há muito tempo para um processo criativo. Os processos criativos, que são mais inventivos, que têm maior liberdade, estão dentro das universidades, estão ligados às universidades. Então, basicamente, nesses 10 anos, você tem essa divisão tripartite aí. Você tem a ópera, a manutenção de um repertório, uma versão tradicional, onde é mais profissional, onde tem mais recursos. Você tem algumas coisas mistas que estão no teatro musical entre o erudito e o popular, e você tem nas universidades, né? O grande problema que nós temos no Brasil é que como em São Paulo, como no Rio, tá certo, né? Em Manaus, né? O Manaus é mais resistente, né? Há bastante tempo ele tem uma certa regularidade. O problema a descontinuidade política, entendeu? Porque tudo isso está ligado às secretarias estaduais de cultura. Então, se não há recursos, ou se não há interesse, ou se, por exemplo, vem uma orientação mais popularesca e que a ópera está associada a uma elite cultural, tá certo? Então não há tão recurso, porque a ópera é cara, a ópera profissional ela é cara. Então, a gente fica muito à mercê da discontinuidade. Por exemplo, em Brasília, que é onde eu moro, nós tínhamos regularmente uma produção de ópera que ela foi interrompida por falta de recursos e de motivações políticas, né? Então, no Brasil, a gente fica muito à mercê dessa descontinuidade dos projetos em função das orientações políticas. Ou seja, vem uma tendência política que encara a ópera como algo muito fora da realidade do cotidiano das pessoas e os recursos não vão para lá. Em Brasília, nós temos, é bem interessante, um grande cenário para a ópera, porque nós temos as embaixadas, nós temos um público internacional lá, que já consome, desde a Europa, né, ópera regularmente, então há uma demanda para isso, né? E com isso você tem centro de formação, você tem escola de música, que seria um estudo técnico, né? E você tem a universidade, você tem uma orquestra na cidade, você tem um teatro de ópera. Mas o que aconteceu? Há 8 anos, a principal casa de espetáculo de Brasília está fechada por falta de recursos. Imagine. Então você tem orquestra, você tem cantores, você tem público, mas você não tem um teatro, né? Então, cada lugar vai variar. Tá certo? Manaus, por exemplo, é uma casa que tem uma certa regularidade e depende de financiamentos. Então, se tem financiamento, tem um festival internacional de ópera. São Paulo, você tem regularmente também. Aí, o que eles fazem? Eles fazem tipo um esquema de turnê. Então, se monta um projetão, um grande projeto financiado, e daí se contrata os solistas, e eles vão no Rio, em São Paulo, em Brasília, no Rio Grande do Sul. São os mesmos solistas. O que muda em cada cidade vai ser a estrutura da orquestra e a estrutura da cena. Tá? É assim que se funciona. Então, durante muito tempo, o que tem funcionado no Brasil ou eventos esporádicos ou esse circuitão que são ok, que são uma produção, número de óperas. Vão ter 5 óperas esse ano, por exemplo, e elas vão circular pelas grandes capitais do Brasil. Há exemplos ligados às universidades.
Uma coisa da universidade existe um tripé na universidade que é o ensino, né, que é a pesquisa e uma coisa chamada extensão, ou seja, que é a sociedade, a universidade se comunicando com a sociedade, né? Então, esses projetos eles são desenvolvidos nesse eixo pesquisa, ensino e extensão, ou seja, é o contato da universidade. Então, regularmente tem acontecido. Essa interface entre a ópera, a universidade e a sociedade, ela é bem importante, porque como há mais tempo, então, primeiro, para a ópera ir para a sociedade, ela tem que tem que haver uma consciência de quem está participando dela. Então, por exemplo, como não é uma ópera profissional, né? Então, os alunos eles têm mais tempo para conhecer o libreto, para analisar o libreto, para conhecer o autor, para ver quais são as possibilidades de interpretação daquela ópera. Quando você tem processo de composição, então há uma discussão de um tema comum, aí depois esse tema há um processo colaborativo. Muitas vezes você tem canções propostas pelos integrantes, você tem a mistura de profissionais com não profissionais, com gente da universidade com fora da universidade. Então, você tem pessoas com vários níveis de experiência, tem cantores que têm uma longa tradição contra pessoas iniciantes, entendeu? Então, eu acho assim, como no Brasil há um mercado restrito para a ópera, né? Apesar de haver uma boa demanda, entendeu? Eu acho que uma opção no Brasil são os projetos de extensão das universidades, né? Porque o primeiro público que é formado são os próprios participantes, são os cantores, são os compositores, diretores. Porque, por exemplo, a gente tem que formar diretor de cena, porque geralmente diretor de cena é uma há uma dicotomia no Brasil, sabe? A separação dos departamentos. Departamento de música para um lado, departamento de teatro para o outro. Então, por exemplo, você tem um diretor de cena que não lê uma partitura, entendeu? É muito difícil, é muito difícil. Aí você tem, por exemplo, um diretor artístico, que às vezes é um regente, e que ele não entende nada da cena, ele não entende nada da luz, tá certo? Daí ele não sabe dialogar. Então, nós temos que formar profissionais multiuso. E uma grande coisa também dessa formação é que as pessoas mais jovens elas são impactadas por obras dramático-musicais o tempo inteiro. Filmes, jogos, tá certo? Seriados, né? Elas consomem muito desse material. Então, os jovens eles já têm uma audiovisualidade excitante, né? Então, resta a nós, né, que estamos na universidade ou por frente desses projetos, saber trabalhar com isso. Há uma demanda, né? E há uma demanda jovem, sabe? Há uma demanda entre um pessoal de 15 a 35 anos que precisa de composições para isso. Porque muitas vezes também há composições que são ou atualizações ou revisitações do repertório de ópera, ou também alguns projetos muito experimentais e auto-ensimesmados, ou seja, as pessoas só falando das suas questões estéticas, né? Agora, existe toda uma série de questões do jovem urbano, da sociedade urbana, que precisa de uma expressão dramático-musical. Eu acho que justamente esses formatos dessas óperas comunitárias, ou no Brasil a gente chamaria de teatro musicado, que não é o teatro musical de Broadway, entendeu? Um teatro é uma demanda isso. Ou seja, nós estamos diante de um público ávido por produtos audiovisuais e nós que poderemos orientar esses processos não nós temos que entrar, né? Aproveitar essa demanda aí desse público. O laboratório de dramaturgia da Universidade de Brasília foi criado com uma maneira de formalizar, né, diversas atividades que eu estava envolvido, como escritura e análise de textos dramáticos. Então, no primeiro momento, ele funcionava só dentro das artes cênicas.
Depois de 2002, eu fui chamado para fazer uma parceria com o departamento de música, que eles tinham lá disciplinas de canto, que os cantores no final da disciplina apresentavam pequenas áreas. Então eles estavam tentando ver para ultrapassar esse momento de uma aula de canto, onde que a gente no Brasil a gente chama cortina lírica, onde havia a apresentação das várias áreas, e para a gente tentar sair de áreas isoladas para montar a obra do repertório. Então eu fui chamado para participar desse processo e eu falei assim, não, agora vamos fazer um projeto mesmo, ou seja, não é simplesmente dar oportunidade para os cantores se apresentar em cena, né? Eu me lembro que na época era muito incrível, porque como é que era o processo de formação, assim, a ideia que eles tinham de performance, que os cantores tinham. Eles pegavam uma fita de videocassete, hoje seria um DVD, e eles tentavam copiar a performance ideal, até os gestos. Então, eles pegavam de alguns cantores. Então, por incrível que pareça, até hoje, muitos conceitos ligados à performance são só o desempenho. Simplesmente a imitação de uma gramática gestual, né? E o que nós fizemos? Nós transferimos, quando a gente fez esse projeto, nós começamos, vamos fazer um projeto sério, então vamos fazer o seguinte, uma interface entre tudo que é aquilo que as artes cênicas podem oferecer para a ópera. Ou seja, que não é simplesmente o treinamento do ator-cantor, né? Então, questões de dramaturgia, de compreensão do texto, da estrutura do texto, a possibilidade de adaptação de cortes, transformar papéis de cantores em atores ou de atores em cantores e fazer as modificações. Então, durante 3 anos e pouco, nós trabalhamos nisso aí. Então, nós montamos vários espetáculos, né? Começamos com Bodas de Fígaro, depois fizemos Carmen, Cavalaria Rusticana, um empresário de Mozart. Foi uma época muito salutar. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a perceber as limitações a que eu estava sujeito trabalhando em Brasília. Ou seja, havia uma expectativa que, ao se montar uma ópera de repertório, eu fosse cada vez mais fiel às referências daquele imaginário que estava naquele texto. Então, eu comecei a falar, então, o meu trabalho, o processo criativo, ele ficou simplesmente pressuposto de haver uma transferência das referências textuais para o palco. Aí eu falei, não, ou seja, nós estamos aqui 300, 200, 150 anos depois desse material que a gente está montando e os referentes são o mesmo. Por exemplo, o exemplo mais importante que a gente teve foi Carmen. Quando a gente montou Carmen no Brasil como uma cigana sensual é redundante ou não é expressivo. Porque nós já vivemos num país que, com a sensualidade, muitas vezes a flor da pele, e também, ao mesmo tempo, existe uma violência muito grande contra as mulheres, né? Então, é um paradoxo de um país aparentemente liberado sexualmente ter tanta violência sobre a mulher, tantas mortes sobre a mulher. E nós fomos pensar isso e discutir isso. Aí nós fomos nas delegacias que são especializadas sobre mulheres, vimos as informações, vimos os dados, e voltamos para a peça e compreendemos Carmen não simplesmente como o quê? A Carmen sensual, mas como Carmen fruto de um relacionamento abusivo, que começa com violências verbais, pequenas violências físicas e depois chega até a morte. Então, nós encenamos Carmen como o quê? Como um caso de feminicídio, né? E nós mudamos a chave interpretativa. Aí, a partir de Carmen, virou um modelo para nós que justamente o quê? Num país como o Brasil, num país pobre, num país de muita miséria, um país de muita violência, a ópera ela não deve ser simplesmente um sorriso, umas férias da razão, um sorriso da sociedade. Nós temos que usar as óperas dentro dessa linguagem desse campo multisinestésico que ela trabalha. Nós podemos trazer a ópera e chamar para grandes questões, né? Então, nós fizemos isso com Carmen, com a questão dos feminicídios, né? E fizemos com Cavalaria Rusticana, chamando para a corrupção, né? Nós fizemos uma trilogia que foi bem interessante, que é a trilogia bíblica, que nós pegamos Saul, Davi e Salomão,
a gente pegava o texto bíblico dos reis e transpunha para as situações de hoje, né? Ou seja, corrupção, desvios de dinheiro público, e funcionava como, não era um teatro revista, né? Porque nós tínhamos o quê? Um estilo de composição, um estilo de canção diferenciado, né? Uma que nós fizemos também, que foi bem interessante, nós fizemos uma ópera hip hop. Nós misturamos ópera com hip hop. Foi no Muro, né? Nós recebemos, porque isso aí funcionava dentro da Universidade de Brasília, e depois nós começamos a concorrer em editais nacionais, e nós ganhamos editais nacionais. Então nós tínhamos mais recursos, né, para produzir. Então nós fizemos uma ópera hip hop, né, e nós trouxemos, tinha as canções para intérprete de canto lírico, canto erudito, e nós tínhamos as músicas de hip hop, e nós fizemos essa mistura que foi super interessante para nós. Por exemplo, eu nunca compus para hip hop, nós chamamos as pessoas que eram especializadas nisso. Então, cada projeto foi sempre um desafio nisso aí. Nós já fizemos mais de 10 projetos, né? Esse é o nosso... E agora nós temos umas características bem específicas da cidade de Brasília, né? Porque é fácil perceber isso. Você anda na rua e a pessoa se afasta de você, porque você virou inimigo, você é um potencial transmissor da doença. Então, as pessoas se afastam uma das outras, né? O que você vai colocar agora para uma peça? Todo mundo vai encapuzado? É muito difícil, entendeu? É um momento, assim, que é terrível se a gente pensar nos modos tradicionais de presença, né, no qual nós somos acostumados, nós trabalhamos, e que tem toda uma ideologia por trás deles, tá certo? Mas nós estamos num mundo que já estava se preparando para isso, já estava se preparando para o confinamento, né? Então, porque às vezes o problema com o confinamento não é estar dentro de um espaço, o problema é mental, é estar confinado à sua cabeça, né? E o que eu vou voltar, eu volto daqui um mês para o Brasil, realmente, o Brasil, ele, pelas notícias que estão aí, há um relaxamento perigoso, mas ao mesmo tempo existencial, né? Porque nós somos uma cultura do toque, uma cultura da presença, da alegria, da comida. A coisa que mais brasileiro gosta é comer e estar junto, né? O que eu acho é que não pode haver uma perspectiva redencionista, ou seja, né? Pronto, agora tudo vai vídeo e resolveu o problema. Não resolveu o problema, sabe? Então, nós vamos ter novas formas de trabalhar, nós vamos ter formas de trabalhar mais individualizadas, junto com coletivos individualizados, ou seja, tela desdobrada em várias questões. Aí, enquanto não tiver a vacina, a gente vai passar por um período de experimentação. O realismo é que o futuro da ópera no Brasil ele passa por duas coisas. Ele passa pela continuidade da liberdade nas universidades e ele passa por um Estado, né, ligado com as instituições financeiras que deem dinheiro para um teatro profissional, né, que recursos, né? Então a ópera profissional ela passa pelos recursos e a ópera universitária é ali onde está a criação, né? No meu modo de ver. Então o que eu tenho acompanhado é que existem diversos acontecendo em diversos momentos uma ópera, a composição e uma manutenção de uma certa de um certo estado criativo, tá certo? Não existe uma interligação, sabe? As pessoas criam separadamente em diversos lugares, ou seja, e isso
é muito comum da cultura brasileira e isso mantém, né, as esperanças na continuidade da ópera no Brasil. É isso.